Muita gente que viveu nos anos 80 sente saudade das produções antigas. Então nós fizemos uma seleção dos filmes dos anos de 1980 que marcaram a década e que são até hoje lembrados. Com diferentes gêneros, do terror à ficção científica, estes filmes serviram de inspiração para outras produções do cinema. Então vem com a gente conferir. E para começar com o pé direito, vamos rever Dirty Dancing, Ritmo Quente. Ele foi feito em 1987 e o gênero dele é de dança e romance. Ele está disponível na Netflix, na Prime Video e no Telecine. Ele conta a história de uma jovem que é levada para passar as férias de verão em Catskills. Sem muita esperança de conhecer alguém interessante neste local, ela se surpreende ao encontrar um dançarino no resort em que ela está hospedada. Com realidades e passados diferentes, eles começam a partilhar a pista de dança e logo se apaixonam fortemente um pelo outro. É um filme muito lindo e bem divertido. O segundo filme da nossa lista também não deixa a desejar. O ano é 1984 e temos O Exterminador do Futuro, no gênero ação e ficção científica. Ele está disponível no Telecine e ele se passa num mundo de humanos e máquinas em guerra, onde um androide foi enviado ao passado para exterminar a mãe de um homem que virá a ser no futuro um dos maiores inimigos das máquinas. E para impedir isso, um humano fica encarregado de proteger a mulher. Repleto de efeitos sonoros e cenas de ação, esse filme inspirou inúmeros outros na sequência. E na terceira posição da nossa lista, temos um filme de 1984, o Karate Kid antigo. Ele é do gênero ação e drama. Porém, muitas pessoas só conhecem o filme recente, interpretado pelo filho do Will Smith, mas nós temos esse que é mais antigo e está disponível na Netflix e no Telecine. Ele retrata um jovem que se envolveu com uma menina da escola e por isso ele se viu enrascado com o ex-namorado dela, que é um grande valentão. E para se defender, ele conta com o apoio de um mestre do karatê que auxilia ele com técnicas de autodefesa. É um filme bastante bonito e bem nostálgico da época. Quem viu na época vai se lembrar, tenho certeza. E na nossa quarta posição, temos Um Tira da Pesada. É um filme de 1984 do gênero de drama e ação. Ele está disponível na Prime Video, na Telecine e no HBO Max. Ele retrata um policial rebelde que está atrás de pistas para descobrir quem matou seu grande amigo da infância. Nas investigações, ele começa a desconfiar do dono de uma famosa galeria de artes de Beverly Hills. No entanto, para seguir com as pistas, ele precisa convencer outros policiais a confiarem nele. É uma ótima história que gerou uma sequência de filmes depois. E na nossa quinta posição, temos um filme que gera paixão até hoje, o Blade Runner. Ele é um filme de 1982, do gênero de ação e ficção científica, e está disponível na HBO Max. Muito futurista para a época, Blade Runner conta a história de um mundo em que clones humanos são usados como escravos em colônias fora da Terra. Mais fortes e inteligentes que os humanos, eles são denominados de replicantes. No entanto, descobre-se que alguns destes clones estão vivendo disfarçados em Los Angeles e agora precisam ser capturados. Essa é uma produção que revolucionou os filmes de ficção científica e, com o passar dos anos, inspirou várias outras histórias. E na nossa sexta posição, temos o filme Rain Man. Ele é muito emocionante, é um filme de 1988 do gênero drama. Infelizmente, ele não está disponível em nenhuma plataforma de streaming, mas a gente consegue encontrar ele em alguns sites terceiros na internet. É um filme bastante emocionante sobre um homem que descobre ter um irmão autista que herdou milhões do falecido pai. Inicialmente interessado na herança, o Charlie resolve tentar entrar em contato com o irmão para colocar as mãos no dinheiro, mas depois ele descobre que há uma conexão muito forte entre os dois. É um belo, inspirador e muito sensível filme. Quem assistiu na época vai se lembrar da emoção que teve ao assistir.
E na nossa sétima posição temos um filme icônico que ainda é citado muito hoje em dia, De Volta para o Futuro, dos anos de 1985, do gênero de comédia e ficção científica, está disponível no Telecine e na Netflix. Ele fala do cientista Doc Brown, que desenvolveu uma máquina e o jovem Marty McFly acidentalmente aciona ela. Com o erro, ele vai parar nos anos de 50 e lá ele conhece seus pais quando adolescentes e precisa garantir que eles se apaixonem para que Marty venha a nascer de fato. O filme virou uma trilogia de sucesso e fez inúmeras previsões sobre como seriam os tempos atuais. Entre chamadas por vídeo, biometria e videogames, é possível dizer que eles acertaram bem como seria o nosso futuro, né? Na nossa oitava posição, temos A Sociedade dos Poetas Mortos, um filme de 1989 do gênero drama. Ele estava disponível até recentemente na Netflix, mas eles infelizmente tiraram do catálogo. O filme fala de um professor que ingressa numa escola tradicional de hábitos muito rígidos, mas apesar da estrutura da escola, o professor resolve inovar e apresentar um mundo que vai muito além dos livros. Os estudantes, acostumados com uma rotina de estudos, estranham quando o professor utiliza outros métodos didáticos, mas aos poucos eles se encantam com as aulas dele. Esse filme marcou os anos de 1980 por mostrar os potenciais da educação voltada para a vida, a poesia e a amizade. É um filme inspirador que mostra que a escola pode ser um local para se construir como pessoa e cultivar muitos sonhos. Ele é bem bonito, vale muito a pena assistir. O nosso nono filme é O Clube dos Cinco. É um filme dos anos de 1985, do gênero de drama, adolescente e comédia. Ele fala sobre 5 jovens que são colocados de castigo e precisam passar o sábado na escola escrevendo um texto sobre eles. Eles têm perfis e estilos totalmente diferentes, mas os jovens começam a se aproximar, encontrando pontos em comum entre eles. É um filme que aborda a amizade, as confissões da adolescência e o respeito pelas diferenças. O nosso 10º filme é Os Caça-Fantasmas, do ano de 1984, do gênero comédia e fantasia. Ele fala a respeito de 3 professores universitários de psicologia com interesse no estudo de comportamentos sobrenaturais que são despedidos. Em razão disso, eles decidem abrir um negócio próprio para caçar fantasmas. E com estranhas aparições, deuses e demônios vindos das profundezas, o grupo precisa saber como controlar suas ferramentas e impedir que a cidade seja controlada pelos fantasmas. Esse é um filme de comédia e ficção científica que inspirou a continuação da história em outros filmes, tendo uma produção inclusive em 2021. Agora temos o filme Como Eliminar Seu Chefe. É um filme de 1980, muito engraçado porque inclusive é do gênero de comédia, né? Ele fala sobre 3 secretárias que precisam diariamente aturar um chefe machista e desagradável no escritório. E com desejos de mudança, elas resolvem sequestrá-lo e exigirem que ele mude o comportamento. Este é um filme muito divertido que toca num assunto importante, as condições precárias e machistas enfrentadas no ambiente de trabalho por mulheres, e desde antigamente já é retratado esse assunto e gerou muitos filmes após ele. E na nossa 12ª posição está Scarface, do ano de 1983, do gênero de crime e drama. Ele está disponível ainda na Netflix. Ele fala sobre o Tony Montana, que ingressa nos Estados Unidos legalmente após assassinar um oficial do governo cubano. Logo, ele se torna um dos maiores traficantes de drogas da Flórida. Apesar do sucesso, ele precisa lidar com cartéis e com a polícia. Este é um filme épico que explora a violência e a escalada no poder, assim como a descida para o abismo. Esse próximo filme é um filme épico, Um Príncipe em Nova York, de 1988, do gênero de comédia e romance. Ele está disponível no Telecine. Fala sobre um príncipe de Zamunda que decide ir para os Estados Unidos para fugir de um casamento arranjado. Ele evita revelar a sua identidade de herdeiro e disfarça-se de estudante e passa a trabalhar numa lanchonete. Infiltrado na nova vida, ele se apaixona. Esse é um excelente e divertido filme do Eddie Murphy que certamente marcou a carreira do ator e a década de 80.
Para quem gosta desse gênero, a gente não poderia deixar de comentar a respeito desse filme. O Iluminado é um filme de 1980 do gênero de terror e está disponível no Telecine e no HBO Max. Ele fala a respeito de um escritor que está enfrentando um bloqueio criativo e, para tentar voltar a escrever, ele resolve virar caseiro de um hotel localizado numa região fria e remota. Com a esposa e um filho que sofre com premonições, eles se hospedam nesse local. Mas apesar do plano, o que acontece é totalmente o contrário. O bloqueio para escrever piora e o filho passa a ter mais atormentações do que o comum. E pesquisando sobre a história do hotel, o escritor descobre histórias perturbadoras e começa a se tornar um maníaco. Bom, para a época vocês podem até achar que ele era um filme ruim com relação ao gênero de terror, mas para aquela época foi um filme revolucionário e que inspirou muitas filmagens de terror de hoje em dia. O nosso último filme da lista, mas que também não fica para trás, é o filme Digam o que Quiserem. É uma produção de 1989 do gênero de romance. Ele fala a respeito de um jovem super confiante e despreocupado com o futuro que faz de tudo para conquistar uma das garotas mais inteligentes e bonitas de uma escola. Depois de conseguir chamar a atenção dela, ele precisa enfrentar o pai da garota, que fará de tudo para acabar com a relação. É um filme super divertido e charmoso e com muito romance garantido, hein? Então é isso, pessoal. Essa foi a minha lista super nostálgica de filmes dos anos 80. Se eu esqueci de comentar algum, deixa aqui embaixo nos comentários porque eu vou amar saber. E sabe o que mais? Curte, compartilha aí com seus amigos e deixa comentários de indicações de séries e filmes que vocês queiram ver aqui no canal porque eu vou trazer. E um beijo e até a próxima!